Estamos finalizando a semana com essa última aula de boas práticas no tratamento de dados públicos. Nessa aula, a gente tem um objetivo de aprendizagem que é consolidar as boas práticas e técnicas organizacionais, traduzir os princípios em checklists operacionais e elaborar um mini plano de ação para o seu órgão ou sua unidade. Tá bom? Chegamos ao como fazer de fato, né? Vamos transformar a teoria em uma rotina segura, com passos simples e eficazes, tá ok? Então a gente vai começar ali pelos controles organizacionais, né? A política de proteção de dados, que ela precisa ser clara, pública e conhecida. Treinamento contínuo, ele vai desde o onboarding, que é quem está chegando ali no órgão, quem vem trabalhar com vocês, seja ele um efetivo, seja ele um temporário, ou até mesmo um fornecedor, né, um prestador de serviço. E a gente tem também essa reciclagem, ela seja semestral ou quando houver necessidade, ou mudança, ou devido a uma mudança numa política como a LGPD ou qualquer outra política do órgão, tá bom? E dentro dos controles organizacionais, a gente fala também dos papéis definidos, né? A gente tem que ter o controlador, o operador, o encarregado e o próprio comitê de privacidade, né? Que vai eleger ali as políticas, vai ter todo esse arcabouço de como tratar, né, as informações, os riscos, elaborar ali uma matriz de risco também. E também a gestão de terceiros, né? Que são cláusulas contratuais de proteção de dados e due diligence, para que a gente consiga entender quem é esse terceiro, que nível de reputação ele tem, né? Que essas cláusulas contratuais nos protejam e os protejam também, tá? Já no controle de pessoas, a gente vai partir ali para o uso responsável do e-mail, né? A mensageria também, através de um aplicativo de mensagem homologado aí para uso no órgão. Então, nada de dados sensíveis em canais oficiais, essa é uma premissa que deve ser do órgão, né? Precisa acontecer. Mesa limpa e tela bloqueada. Simples, mas é poderoso. É excelente esse controle, né? Você manter a sua mesa organizada, porque você sabe onde está o quê, e até consegue entender se alguém sentou na sua mesa para trabalhar também, tá? A sensibilização também do público, dos servidores contra o phishing, né? Reconhecer sinais de urgência, nexos suspeitos e URLs falsas, tá? O senso de necessidade, né? Colete e compartilhe o mínimo, ok? E a gente passa agora para os itens de controles técnicos. Autenticação de multifator, que é aquele duplo fator de autenticidade que a gente já falou e vem falando aqui, principalmente em contas críticas que eu vou colocar como contas estratégicas para o órgão, seja lá do financeiro, seja ali do planejamento orçamentário, seja até do presidente ou diretor ou superintendente do órgão, tá? Uma gestão de senhas, colocando ali um nível de complexidade, né? Senhas únicas que sejam trocadas a cada 6 meses ou a cada 3 meses, né? E o uso de um gerenciador institucional de senhas mesmo, um cofre de senhas. A implementação de criptografia de dados em repouso e em trânsito, através de pendrives, né? Através dos discos mesmo de armazenamento do servidor local do órgão. E ter os backups testados, né? Que a gente chama de 3-2-1, né? A gente usa uma técnica de 3-2-1. 3 cópias, duas mídias e uma offline. Então, ter 3 cópias dentro do seu serviço, ter 2 cópias em mídia e um no serviço offline, ok? Fora da rede. Vou voltar a falar novamente do log e agora eu vou acrescentar o monitoramento. Quem acessou o quê, quando e por quê, tá? Para que a gente consiga saber o que se passa, o que se passou e se houve algum problema. Olhando os logs, a gente consegue ver esse histórico, tá? A segregação de funções e de ambientes. Então, limitar os privilégios, separar a produção de teste e criar, né, essa escala, essa barreira imaginária para que a gente não tenha o problema
de ter acessos indevidos, né? Eu vou ressaltar também a questão, ou se houver alguma ação que não seja você, minimamente a gente vai saber que houve um compartilhamento de senhas aí de alguém, tá ok? É, a privacidade, ela precisa acontecer desde a concepção do, das políticas do órgão, tá? Então, a gente chama de privacy by design. Então, incluir a proteção de dados desde o planejamento dos sistemas, formulários, cadastros e integrações, e que você, como agente do órgão, como servidor, cria ali a sua RIPD, que é a sua matriz de risco, né, que a gente chama de que chama essa avaliação de impacto, né, do que é solicitado pela ANPD e pela LGPD também instituído. Isso quando apropriado, tá? Eu já deixo como dica que geralmente a NPD, o primeiro documento que ela vai pedir para o DPO é o RIPD, que é a avaliação de impacto e risco do órgão, tá? Então, também manter a transparência e o atendimento ao titular, né, os avisos de privacidade claro, canal simples para solicitação, acesso e correção, oposição quando também cabível para o titular, essa correção e correção dos dados pessoais dele, tá, quando solicitado, prazos definidos e indicadores de atendimento também, então deixar isso muito claro. Então eu trago aqui para vocês também para vocês já terem isso colado lá na paredinha de vocês, no ambiente de trabalho, no checklist resumido, né? Colete só o necessário, declare a finalidade, use MFA e senhas fortes, criptografe e controle de acesso. Sempre que criptografe, existem várias funcionalidades dentro dos equipamentos, seja ele no pendrive, seja ele no HD externo, seja no próprio HD do equipamento, tá? Faça backups e teste a restauração também, quando possível. Treine sempre. Eu digo que treinar é o é melhor do que investir dinheiro em equipamento, né? Muitas das vezes esse treinamento ele mitiga a necessidade do uso de uma ferramenta. Ferramenta, quando eu digo sistema, o licenciamento de algum antivírus, às vezes muitas das vezes, né, o treinamento ele resolve muita coisa para dentro do órgão. E o descarte do dado com segurança, ou você descarta ou faz a anonimização dessa informação, tá? Notificar sempre os incidentes e fazer uma revisão periódica das suas políticas, de todo o seu ambiente e manter tudo seguro, né? Então, voltando à questão do exemplo prático, né, que o Pará vai ser a COP, e aí a gente cria ali uma sala de situação de dados com política pública, perfis de acesso por função, MFA habilitado, logs centralizados, cheque de consentimento quando aplicável, transparência ativa sobre o uso do dado, plano de resposta testado e o resultado é a confiança interna e externa. Então, a gente mantém uma boa relação com o nosso público, né, externo e mantém a confiabilidade da equipe também que está trabalhando no evento. Tá? Vou deixar aqui uma pergunta reflexiva para vocês. Se um cidadão hoje perguntasse quais dos meus dados você tem, por quê, por quanto tempo e quem acessa, o seu órgão responderia como? Né? E ele responderia em 15 dias, com evidências? Então, isso é um parâmetro de maturidade para que vocês consigam avaliar, ok? E respondam isso no fórum para que a gente possa trocar um pouco de experiências, né? Tem uma microatividade para vocês de 10 minutos, não leva mais do que isso, para que vocês elaborem um mini plano de ação, 30, 60 e 90 dias. Para que em 30 dias vocês revisem formulários, ativem os MFAs, publicar aviso de privacidade de um serviço. Então, elabore aí
né, seguindo essas premissas. Para 60 dias, mapeamento de perfis de acesso, treinamento de equipe, criar uma rotina de backup testado. Então, vou falar agora dos 90. Rodar um simulado de incidente, revisar contratos de terceiro e iniciar auditoria de logs. Então, elabore um plano de ação seguindo essas premissas, né? Esse material ele vai estar disponível para vocês também, para que vocês consigam consultar essa atividade. Então, vamos lá. Boas práticas são hábitos somados. Tá? A cultura da proteção nasce do exemplo e da repetição. Quando cada servidor age com consciência, a instituição se fortalece, tá ok? Uma outra tarefa, que é uma tarefa sugerida por mim, é entregar o mini plano de ação e o checklist preenchido com um processo real, tá bom? Agradeço muito vocês que chegaram até aqui, ao final dessa unidade, né? Ao próximo passo, vocês entrarão aí em transparência, controle social e acesso à informação, conectando a LGPD com a LAI, a linguagem cidadã e a governança de dados. Se houver necessidade, houverem dúvidas ainda que restarem a vocês, estarei respondendo o fórum interagindo com vocês. Agradeço muito a atenção de todos e aguardo vocês nas próximas aulas. Um abraço.